E aí, guys, outro canal, Robert from International Postal Research. Mais um vídeo para vocês, diretamente aqui da Costa Oeste. Bom, sai o ladrão, entra o bandido. Michel Temer está totalmente comprometido. Então, novo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, decidiu trocar o diretor-geral da corporação, Fernando Segovia. A gente lembra dele que fez a reportagem com a revista Reuters, falando sobre a falcatrua de Michel Temer lá nos portos. São várias as acusações e vários indiciamentos referente ao fascista, o informante da CIA, senhor Michel Temer, que está aí através de manipulação, fazendo intervenções à tortas e direito. Então a demissão foi primeiro pelo Jungmann, no comando do novo ministério, pelo qual a Polícia Federal passará a responder no governo de Temer. Então deixando o Ministério da Justiça comandado por Torquato Jardim. Ou seja, Fernando Segovia, poucas semanas depois de uma entrevista que indicou que brindaria, como já falei para você na revista Reuters, Michel Temer no inquérito sobre os portos. Bom, Jungmann sugeriu para o cargo de diretor da Polícia Federal o nome do delegado Rogério Galordo, atual secretário nacional de Segurança Pública. E Temer concordou. Ou seja, é carta no baralho. A gente vê que a Dodge aí também, a muchacha que ele colocou aí no STF, também chegou já dando as cartas. Ela falou que não ia pedir abertura das contas bancárias, nem invasão de escuta telefônica, enfim. Então, após a entrevista que o Segovia deu à revista Reuters, que afirmou que a tendência da Polícia Federal seria arquivar as investigações contra Temer. A gente sabe que ele está envolvido aí por décadas referente às transações que ele fazia no porto, nos portuários, sem falar as outras inquisições que ele está aí totalmente comprometido. Então, depois dessa entrevista, Segovia foi afastado da mídia para que eles pudessem tampar o sol com a pena. É a mesma coisa das acusações aí do Paulo Petro, de 113 milhões que está lá na Suíça. Então, o Serra, cada dia que passa, Serra Alckmin está aí sendo totalmente blindado para que as coisas não aconteçam com o PSDB. Então, nessa terça-feira, hoje dia 27, Barroso autorizou a prorrogação da investigação por mais 60 dias. Então, a gente vê as cartas no baralho. A intervenção no Rio, que a gente sabe que é inconstitucional, ele fez para poder maquiar como massa de manobra a população, uma estratégia de mídia para poder fazer com que a população desse crédito e vínculo ao fascista informante da CIA, como a gente já sabe. Então, Michel Temer, para poder, em estratégia de marketing, tirar a atenção do foco que estava sendo conduzido referente a esses indícios, né? Esses inquéritos que ele está sendo colocado em pauta aí, referente aos portos, ele cria uma pasta de segurança e muda aí o cara, o Fernando Segovia, que nem sabia que ia ser demitido. Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, decidiu hoje, dia 27, prorrogar por mais 70 dias o inquérito aberto pela Corte para investigar o suposto favorecimento de empresas da Rodrimar. Aí tem CCJ, Odebrecht, Camargo Correia, Rodrimar, e aí vai, literalmente. Por sua edição no chamado Decreto dos Portos, ou seja, assinado pelo Michel Temer em maio do ano passado. Na ação, presidente Temer, né, o fascista, estão investigados no mesmo inquérito o ex-deputado Rodrigo Rocha Louros e os empresários Antônio César Greco e Ricardo Mesquita, dono da Rodrimar, empresa que atua nos portos de Santa. É uma maracutaia. É a mesma coisa, você tá dentro de um chiqueiro, um porco olha para o outro e fala, não, você tá sujo.
Então a gente está vendo o questionamento. Então há vazamento de dados também referente a isso, e da mesma proporção, Barroso determinou que a abertura das investigações sobre o vazamento de dados, sobre essa mesma investigação, só ocorrerá em uma base que será publicada mais à frente. Então teria que ter uma autorização de quebra de sigilo dos investigados, como já expliquei, contas bancárias, escuta telefônica, e a investigação deverá apurar o responsável por repasse de informação, principalmente para mídia podre. É mentira. Isso aí, cara, nunca vai acontecer no Brasil. Então, quanto a fato, não há argumento. Então, a farsa de Michel Temer continua. Então, ele tem as cartas, o quebra-cabeça, o tabuleiro para ele mexer as peças quando ele bem quer. Então, Roberto Barroso, aí a gente sabe que está cuidando aí do STF, também se manifestou sobre o pedido feito ontem pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, para que fosse concedida uma medida judicial, para que o diretor-geral da Polícia Federal, o Fernando Segovia, se abstenha de qualquer ato de ingerência sobre a percussão penal do curso. É incrível como o lawfare no Brasil virou moda, literalmente. A manifestação da Procuradoria foi motivada por um pedido de parecer feito pelo ministro que ocorreu semana após a entrevista na qual Segovia disse que iria blindar a Michel Temer, literalmente. Passou essa decisão, a Polícia Federal teve autorização para poder se manifestar, e Michel Temer mexeu a cabeça do rompe-cabeça. Então, se a gente for analisar o que está acontecendo, é algo que a justiça está cúmplice da política e a política cúmplice do poder judiciário. A gente vê essa incógnita deixada aí, essa brecha aberta. Então, o novo ministro da Segurança, Raul Jungmann, decidiu trocar, pelo que pareça, Fernando Segovia, que era o diretor da Polícia Federal. Aí você vai ver a vida desses caras, fazer um background, vai checar o que esses caras têm de bem. Então, o tráfico realmente está nos colarinhos brancos. Legal, então daqui a pouco a gente vai falar sobre o Lula, sobre o habeas corpus, que vai ser julgado na quinta-feira. Fique ligado, Robert for International Postal Research, participe do canal, se inscreva, a gente não pede nada. Coloquem seus comentários, quiser fazer pergunta. Stick around, a gente se vê no próximo.